A minha cega adoração por Omi era desprovida de qualquer elemento de crítica consciente e muito mais ainda de qualquer conotação moral. Quando me aplicava a pensar na massa amorfa da minha adoração, de forma a fazê-la entrar nos limites da análise, já ela tinha desaparecido. Se existe amor sem duração nem evolução, pode dizer-se que aquele era exatamente desse tipo. Os olhos com que eu via Omi eram sempre os de um primeiro olhar, ou, se me é permitida a expressão, um olhar primordial. Era uma atitude absolutamente inconsciente da minha parte, um esforço incessante para proteger a pureza dos meus 14 anos contra o processo de erosão. É isto que se chama amor? Admitamos que se tratava de uma forma do amor, já que mesmo se à primeira vista este sentimento pareceu conservar definitivamente a sua forma original, sofreu também uma degradação bem pior do que a de qualquer amor normal. Na realidade, de todas as formas de decadência conhecidas, a decadência da pureza é a mais terrível. Apesar disso, no meu amor infeliz por Omi, eu mais parecia uma avezinha escondendo sob as asas desejos animais absolutamente inocentes. O que me tentava não era o desejo de posse, mas pura e simplesmente a própria tentação. O que posso dizer é que na escola, especialmente nas aulas mais entediantes, não conseguia desviar os olhos do perfil de Omi. E que mais poderia eu ter feito se nessa altura ignorava que o amor é, simultaneamente, procurar e ser procurado? Para mim, o amor era apenas um diálogo composto de pequenos enigmas sem resposta. Quanto ao meu espírito de adoração, nem sequer me passava pela cabeça que ele pudesse exigir qualquer resposta. Todos dizem que a vida é um palco de teatro, mas poucos são os que ficam obcecados com esta ideia, pelo menos tão precocemente como eu fiquei. Desde os últimos anos da infância que eu estava firmemente convencido de que assim era e que eu próprio teria um papel a desempenhar nesse palco, sem nunca ser obrigado a revelar o meu verdadeiro eu. E como a minha convicção era acompanhada por uma falta de experiência extremamente ingênua, embora algures no meu espírito se mantivesse a vaga suspeita de que talvez me viesse a enganar, tinha praticamente a certeza de que é assim que todos os homens embarcam na grande aventura da vida. Com algum otimismo, pensava que, terminada a representação, corrido o pano, o público jamais veria o rosto do ator sem maquilhagem. A ideia de que havia de morrer jovem confirmava esta convicção. No decurso dos tempos, porém, esta previsão otimista, melhor dizendo, esta quimera, veio a transformar-se numa cruel decepção. Por medida de precaução, devo acrescentar que não é ao habitual tema do conhecimento de si que aqui faço alusão. É tão só uma questão de sexualidade, do papel que desempenhamos para tentar dissimular, quantas vezes perante nós próprios, a verdadeira natureza dos nossos desejos sensuais. De momento, é a isto unicamente que me quero referir. Pode perfeitamente acontecer que aquilo a que se chama um insucesso escolar não seja mais que um resultado de hereditariedade. Apesar disso, sempre me apliquei, juntamente com os da minha geração, em progredir nos estudos ministrados pela Escola da Vida e descobri um expediente infalível para o conseguir. Este meio consistia, no essencial, em copiar as respostas dos meus amigos durante os exames sem compreender uma palavra do que escrevia, acabando por entregar a prova com um ar de estudada inocência. Acontece por vezes que tal método, mais estúpido e despudorado do que propriamente hábil, se reveste aparentemente de sucesso, permitindo ao aluno passar de ano. Supõe-se, no entanto, que o aluno sabe as matérias ensinadas nos anos anteriores e, à medida que as disciplinas se tornam mais difíceis, a sua ignorância vai-o conduzindo para o abismo. Mesmo se ouvir todas as palavras que o professor pronuncia, o aluno não está em condições de compreendê-las. Chegado a esse ponto, só duas vias são possíveis. Ou é descoberto, ou se safa através de um embuste, fingindo com convicção que compreende tudo perfeitamente. A escolha de uma destas alternativas será determinada pela natureza e não pela intensidade da sua fraqueza e do seu despudor. Cada um dos caminhos exige a mesma parcela de despudor ou de fraqueza. Cada um deles exige uma espécie de necessidade de preguiça, lírica e imperecível.